Romanos 13, versículo 11. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. O tempo. Então, desde o início aqui desse parágrafo, né, já nos chama a atenção. Nós que conhecemos o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revestivos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Então, há muitas instruções e poderíamos aprender, né, várias coisas aqui nesse texto, mas o comentário que principalmente gostaria de levar aos irmãos nesse momento é o tempo. Conhecemos o tempo. Qual o tempo que nós conhecemos? Estamos vivendo nos tempos do fim. Do fim de quê? No fim da era da igreja aqui neste mundo. O mundo pensa que essas coisas, né, que estão acontecendo com infecções, com pandemia, isso é o fim do mundo que está chegando. E nós conhecemos o tempo. E sabemos que ainda falta algo para o fim do mundo. Sabemos que o Senhor Jesus irá tirar a sua igreja deste mundo. E depois de vários acontecimentos, é que virá o fim do mundo. Então, nós conhecemos o tempo. Sabemos que o tempo, ou aguardamos a volta do Senhor, a vinda do Senhor nas nuvens para buscar a sua igreja. Isso, como a palavra nos diz, é o próximo acontecimento, que segundo todas as escrituras, né, as epístolas, nós lemos e não há sinais que sejam necessários para que isso aconteça. O Senhor Jesus aguarda o Pai enviá-lo para buscar a sua igreja. O mundo pode se confundir com os acontecimentos, mas nós conhecemos o tempo. E somos chamados também por Paulo em Efésios 5:16, remindo o tempo por maus. Então, devemos nos atentar para o tempo. Não porque estamos em meio a uma situação de limitação, de dificuldade, mas porque estamos aguardando o Senhor Jesus nos buscar. O tempo da graça, ele se abrevia. E já é hora de despertarmos do sono. É hora de nos atentarmos para o trabalho, para o testemunho, para levarmos mais pessoas ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo como Salvador de sua vida. O Senhor Jesus disse aos seus discípulos em Mateus 26, verso 41, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. E também outro aspecto que estava pensando. Hoje, muitos de nós temos, entre aspas, né, mais tempo, porque estamos limitados em nossas atividades e talvez estamos usando menos tempo para o nosso trabalho secular ou para outras atividades que fazemos fora do nosso lar e estamos mais tempo no nosso lar. E como nós temos feito? O que nós temos feito com esse tempo? Então, é hora de despertar do sono. É hora de remir o tempo. E outra coisa que nos ocorre nesses dias. Muitos de nós, mesmo estando em nosso lar, temos muitas ocupações. Quando nós olhamos, né, para a internet, para as redes sociais, muitas pessoas estão oferecendo o seu serviço, o seu show, né, vamos dizer assim. O mundo está intertido, se entretendo com shows, com seus artistas preferidos,
E nós, o que nós temos feito? As empresas, os treinadores, os ensinadores oferecem os seus cursos, muitos até de forma gratuita, e nós, o que temos feito com o nosso tempo? São coisas talvez lícitas que nós buscamos, podemos usar o nosso tempo para isso, mas não devemos nos desatentar para essa responsabilidade de remirmos o tempo e mesmo limitados talvez de sairmos, de pregarmos, de vivermos como igreja, né, de termos reuniões coletivas, podemos buscar recursos para pregar, para viver o evangelho no nosso lar e no nosso dia a dia. Então, que nos atentemos a isso. Não sejamos levados pelas coisas que nos são oferecidas, mas nos atentemos a usar bem o nosso tempo para as coisas do Senhor. Aqui nos versículos seguintes, vai dizendo, né? Deixemos, veja, várias ordens aqui. Deixemos as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Deixar aquilo que não é da luz, aquilo que é das trevas. E os irmãos podem se lembrar das obras da carne, do texto lá de Colossenses 3 também, versículo 8 em diante, que fala de vários textos, várias obras das trevas. Mas revistamo-nos da luz. O verso 13 diz: andemos dignamente, como em pleno dia, não em orgias e bebedices e práticas imorais e dissoluções e contendas, coisas essas que geralmente são praticadas à noite. Andemos dignamente. E o verso 14 diz: revestimos do Senhor Jesus Cristo. Quando a palavra de Deus nos exorta a despojar, deixar de lado algo, as obras das trevas, nos exorta a nos revestirmos das armas da luz, nos revestirmos do Senhor Jesus Cristo, para podermos, assim, termos, vivendo, né, de forma útil, de forma digna, como ele nos ensina. E o final do texto, né, o versículo 14, diz: e nada disponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Não fiqueis idealizando como satisfazer os desejos da carne. Talvez com menos tempo ocupado com nossas atividades normais, nossas atividades corriqueiras, nós ficamos pensando, podemos chegar a esse ponto, como nós vamos ocupar o nosso tempo, mas que não possamos estar dispondo, né, para as coisas da carne, mas não ficar idealizando maneiras de satisfazer os desejos da nossa carne. Talvez o nosso dia a dia queremos ficar bem tranquilos, fazendo aquilo que nós gostamos, mas isso é, muitas vezes, o agrado para as coisas da carne. Possamos nos dispor para servir ao Senhor, pois conhecemos o tempo. Não podemos estar displicentes, não podemos estar desatentos, cochilando como os discípulos, ou como nos lembramos de Eutico, um servo displicente, porque em alta noite, em luzes baixas, ele se senta numa janela para ouvir uma mensagem. E sabemos que ali ele dormiu e caiu de cima daquele prédio. Então, possamos ser atentos, possamos nos revestir do Senhor Jesus Cristo, para usarmos bem o nosso tempo, enquanto o tempo que nós aguardamos e conhecemos não vem. O Senhor Jesus diz: venho sem demora. O anjo disse a João, em Apocalipse 22, né, o versículo 10, não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Amém. Que o Senhor nos ajude, possamos também estar lembrando, né, do nosso dia a dia, para sermos úteis e usarmos bem o nosso tempo para as coisas do Senhor. Amém.